Miúdos, sejam muito bem-vindos. Eu estou há um mês a morar sozinho e este é o Sozinho em Casa. Olá malta e inserir Ilha do Mediterrâneo. Eu, como já disse, estou a morar sozinho há cerca de um mês, apesar de já ter feito a escritura há 2 meses. A verdade é que a escritura foi feita em abril e eu apenas em junho, mesmo no dia 1 da criança, que foi uma coincidência do caraças, é que consegui realmente mudar-me para cá. A verdade é que, para eu me poder mudar verdadeiramente, eu tive que tratar de várias coisas. Coisas como documentação de cartão de cidadão, nomeadamente alterar a morada no cartão de cidadão, passar a água e a luz para o meu nome, tratar da operadora e comprar eletrodomésticos para casa, como frigorífico, máquina da roupa, micro-ondas, televisão. Essas coisas que eu acho muito essenciais. E então foi isso que eu fiz. Obviamente tive que começar com a parte mais chata, com a parte da papelada. E então tive que começar com a atualização da minha morada no cartão de cidadão, porque sem isto, e pelo que eu percebi da minha escritura, é que eu não podia fazer contrato da água e da luz sem ter a morada em meu nome. Então, lá está, foi isso que eu tive que fazer. Fui ao site da Segurança Social, acho que é de Segurança Social, sim, atualizei a morada e o engraçado é que depois, passados 5 dias úteis, eles enviam-vos uma carta para a nova morada com um códigozinho que têm que usar para confirmar verdadeiramente essa morada. E foi um processo fácil, sendo que a pior parte foi, obviamente, esperar pela carta, porque eu também fui meio estúpido e decidi fazê-lo numa sexta-feira. E eu estava com a esperança que, no fim de semana, contasse alguma coisa, estão a ver? Então estava à espera de, ok, se calhar quinta-feira, no dia antes, já está. Então foi o que eu fiz. Caso não saibam, eu comprei casa no Porto e morava em Vila Real. Então tive que fazer essa viagem de Vila Real para o Porto para vir buscar a carta. Quinta-feira ainda não tinha chegado. E no dia a seguir eu já tinha que tratar disto. Pronto, eu também quis tratar disto o mais depressa possível, porque na verdade também só se tem 15 dias e não sei se estes são úteis ou não para realmente atualizar a morada. Depois não sei o que acontece, se calhar fica obsoleto, não sei. Disseram-me que tenho 15 dias para fazer e eu gosto de cumprir prazos e foi isso que eu fiz. A seguir estava na altura de passar a água e a luz para o meu nome e foram processos que quem me dera que fossem fáceis. O da água até foi, o da luz é que já foi outra complicação. O da água simplesmente só tive que ir ver ao contador da água, a ver o que é, acho que é contador da água, não sei, a ver lá uns números quaisquer, mandar para a empresa e seguir. Ótimo, tenho contrato feito. O da luz já houve mais problemas porque eu tentei com uma empresa. Eu não quero estar aqui a dizer nomes, estão a ver? Mas é daquelas que rima com MVP. Não é uma, é a empresa. A empresa que rima com MVP. E fui ao site e aquilo dizia: seja nosso cliente. E eu, ok, é a que eu conheço, é a que eu vou. De repente, ok, tá, preencheu aí umas cenas, dizem que vão me ligar no dia a seguir ou nas próximas 48 horas, vá. E acontece que, ligam uma vez, só que também não insistiram muito, porque ligaram, eu falhei a primeira vez, não estava no telemóvel, também depois pensei, se é importante isto vai ligar de volta. Então deixei passar 2 dias, ok, fiz outra vez a coisa no site e, mais uma vez, coincidência das coincidências, ligaram uma vez nos dias a seguir e pronto, mais uma vez não atendi. Desta vez não sei, também acho que foi o mesmo timing das 2 vezes em que não tive a oportunidade de atender e não ligaram de volta, eu também não ia ligar. Isto fez com que eu procurasse outras alternativas, porque também para esta, para passar a água e a luz, tem um prazo de 30 dias. Porque também a pessoa que me vai vender não vai pagar na altura em que já estiver em meu nome, não é? Então convém estar no meu nome. Então, pronto, vou buscar alternativas, vou lá preencher tudo no site. Eu queria fazer isto tudo sem ligar a ninguém. Eu que eu detesto que me liguem. E detesto ligar também. Eu acho que já é daquelas que já falei e também acho sinceramente já não vale a pena falar muito mais nisto. Mas por exemplo, a cena também um dos motivos para não ter atendido é porque agora, infelizmente, todos os dias, dia sim, dia sim, dia sim, eu recebo chamadas daqueles números de spam e ridículos que, epá, é daquelas que, por favor, parem. É só chato. Ninguém cai nessa cena. Não é por tu ligares a dizer: olá, muito bom dia. Recebemos o seu contacto para entrar na nossa empresa. Envie mensagem para este WhatsApp
com o seu CV. Ninguém vai acreditar nesta merda, ok? Portanto, tipo, Indoors Técnicos, não sei porque é que fui logo para aqui a pensar que se calhar são os que fazem este scam, mas malta que está a fazer este scam, não necessariamente só Indoors Técnicos, se é que há Indoors Técnicos, deve haver, mas parem com este scam. Não adianta de nada, a sério. Pronto, voltando ao tema. Eu queria evitar ligar ao máximo. Então, o website, preencher tudo o que tinha a preencher e está a andar. Vou a essa empresa, eles dizem, no dia a seguir vou receber um mail. E eu, ok, o dia seguinte passa. O dia seguinte passa e o dia seguinte passou. Ainda estamos no mesmo dia, ok? 24 horas depois de eu ter preenchido a cena no site, vou ao mail. Não recebo nada. Isto aconteceu 2 vezes também. E eu aqui também... nós temos que saber quando é que está na altura de sair da nossa bolha. Então foi isso que eu fiz. Liguei para lá a perguntar o que é que se passava, que eu tinha feito contrato, porque estava efetivamente feito, estava à espera do mail de confirmação, só que o mail nunca tinha chegado. E ela, de verdade, nós temos aqui as suas informações. Só que falta aqui coisa. Faltava ali uma cena que só era possível no contrato. E eu não tinha contrato prévio. Então, tipo, não ia conseguir adivinhar. A senhora chega-me lá. O seu contador da luz é que é eu. Está ali, é isto. É inteligente. Eu não sei se ele tirou no ano. Não sei. Diga-me aí o CVP ou caraças. Eu. Onde é que isso está? Está aí, tipo, algures. Encontrei. Esse era o que eu precisava para preencher tudo e finalizar. E isso foi finalizado. E, ok, a partir daí posso tratar de tudo o resto. A operadora, para depois poder fazer teletrabalho. Televisão, para poder aproveitar os canais da operadora. Frigorífico, para poder armazenar lá as minhas merdas e poder viver cá sem ter que estar sempre a mandar vir de comer fora. Máquina da roupa, para poder lavar a roupa e não ter que ir sempre a casa dos meus pais para a lavar, porque isso também é muito chato. Micro-ondas, porque é para não estar sempre a fazer o comer e poder aquecer o comer que sobrou da refeição anterior. Isto são tudo estratégias e coisas que fazem falta numa casa. E então é isso que eu estava à espera. Comecei a tratar disso. Olha, a televisão e a operadora, tentei ali juntá-las, e o frigorífico, o micro-ondas e a máquina de roupa também tentei juntá-las tipo numa só. Acontece que, lá está, o meu pai é eletricista, então ele conseguia-me ajudar com estas. Calha bem porque, lá está, profissão, e depois também tem uma carrinha que ajuda no transporte. Mas nós já lá vamos. Vamos primeiro falar na televisão e na operadora, porque foi o que eu tratei primeiro. São as... Como é que eu ia dizer? Foda-se agora, como é que eu vou dizer mesmo? Prioridades, é isso. Agendo a instalação da operadora, agendo a entrega da televisão e tento combinar no mesmo dia. Acontece que não aconteceu. Numa sexta-feira vinham-me instalar a operadora, no dia seguinte, sábado de manhã, era-me entregue a televisão. Ok, tipo, não está perfeito, mas dá para passar um fim de semana. Fico sexta, venho cá, estou na altura da instalação. Depois, no dia a seguir, venho receber, já cá estou, venho-me entregar a televisão e, ok, depois vamos à nossa vida. Podia ter sido assim e até se calhar seria mais fácil, só que não aconteceu por um motivo. Nessa altura em que eu agendei a instalação da operadora da net, essas coisas todas, e da televisão, acontece numa altura em que está a acontecer a Semana Académica de Vila Real. E desta vez eles até se esmeraram em dias fixes. Normalmente costumam juntar tipo grandes nomes em um dia, só que desta vez até decidiram espalhar. É uma estratégia deles, correu bem. Eu acabei por ir a 3 dias. Dia de Prof Jam, quarta-feira. Dia de T-Rex, quinta-feira. E dia de Papillon, sexta-feira. 3 concertos incríveis. Eu já fui aqui de Prof Jam, concerto amazing. Concerto de T-Rex, para mim, ainda conseguiu ser melhor. E concerto de Papillon também foi num grande nível. Tudo concertos incríveis, mas não é disso que eu estou aqui a falar hoje. Portanto, quarta-feira, concerto de Prof Jam às 2 da manhã. Ok, tranquilo, vai-se. No dia a seguir é feriado, está a andar, estamos ali, podemos aproveitar. Quinta-feira é a vez de T-Rex às 2 da manhã também. No dia a seguir é sexta-feira. Aliás, isto é sexta-feira de madrugada, percebe? Ok. Isto na verdade, pronto, é sexta às 2 da manhã que, pronto. Lá está. Concerto de T-Rex, amazing. Acaba o concerto. Eu apanho o primeiro autocarro de Vila Real para o Porto às 6 da manhã. E eu aqui deixem que vos diga que fico surpreendido.
fico surpreendido porque eu não estava à espera que houvesse assim tanta gente a apanhar este autocarro. Eu pensei que... Fiquei surpreendido pelo facto de haver mesmo muita gente a apanhar um autocarro às 6 da manhã para ir para o Porto. Se calhar há mais pessoas como eu, em que passaram tipo a semana em Vila Real, estudantes, e agora vão para casa, para o Porto, porque não querem ver mais nenhum concerto. Ok, também não interessa. Isto agora... Não sei porque é que estou aqui a tentar justificar. Não é de todo o que eu quero fazer aqui. Então, eu apanho o primeiro autocarro, 6 da manhã, depois do concerto de T-Rex e depois de ter feito tempo para ir durante 3 horas. Apanhei o autocarro, ok, uma horita, deu ali para dormir 45 minutos, está-se fixe. Chego ao Porto, a casa, 7h30, vou dormir. 9 horas, estou acordado para receber o gajo da operadora, já ia dizer o nome, e depois também para efetivamente trabalhar, porque era sexta-feira de manhã. Correu tudo muito bem, a instalação foi muito fixe. Com isto, tinha que voltar a Vila Real, porque lá está, tinha o concerto de Papillon e não podia faltar. Então, eu instalo antes do meio-dia, é meio-dia, vou comer, apanho o próximo autocarro para Vila Real, chega às 2 da manhã, por acaso acho que este foi mais tarde, foi para aí às 3h30, 4 da manhã, o concerto é dado mais uma vez e volto a repetir o que fiz no dia anterior, porque lá está, a televisão ia ser entregue no sábado de manhã, no dia a seguir. E lá está, é daqueles momentos em que é chato como o caraças ter encomendas sábado ou fim de semana. Nem tanto se calhar para o carteiro, que ele depois pode aproveitar o fim de semana e andar a passear, mas para mim porque entregas ao fim de semana é chato. Que seja durante a semana, há 5 dias da semana, porque é que temos que adiar para mais um? Vamos deixar isto e continuar. Então, a seguir ao concerto de Papillon, mais uma vez, 6 da manhã, primeiro autocarro de Vila Real para o Porto, eu apanho, vamos lá, tranquilos. Volta-se a repetir o mesmo do dia anterior, consigo dormir mais ou menos 45 minutos e depois, ok, 7h30, estamos a chegar a casa outra vez e eu aqui faço uma brincadeira muito hilariante, é tão hilariante que olha este sorrisinho, ainda é de me lembrar da brincadeira que eu fiz nesse dia, que foi de repente checar os meus bolsos e virar-me a dizer esta piada hilariantíssima. Era muito engraçado se eu não tivesse trazido as chaves de casa. E não trouxe. Não trouxe as chaves de casa e efetivamente estava enganado. Porque não era engraçado. Não foi engraçado todo. Porque eu estava às 7h30 acordado. Eu queria ir para a caminha, ia dormir mais 2 horitas. Aliás, ia dormir as horas que até me acordarem, para me ligarem da televisão. Tipo, no dia a seguir nem tinha que acordar às 9 da manhã. Então, tipo, era só mesmo quando o gajo estivesse a chegar, eu ligava-me. Estou, Fábio, olha aqui a televisão, é para si. Eu, muito obrigado. Então, de repente, eu só penso, que lindo. Eu tenho que voltar a Vila Real. Eu tenho que ir buscar as chaves. E há aqui uma à parte que eu quero fazer. Porque durante toda esta situação, os meus pais, que de vez em quando veem, de vez em quando não veem, eu não sei. Mas eu quero já deixar esta à parte. Porque sinto que é necessário. E também pensem assim, pais, se estiverem a ver isto, isto aqui, estas histórias às vezes até ali um pouco de humor, são meias inventadas, ok? Não é tudo real. Portanto, ok. Aliás, pais, acreditem que tudo o que está neste episódio não é real. E, olhem, até vos convido a sair, deixar o resto, porque o resto não é interessante. Mas se por acaso acharem que é verdadeiro, eu queria pedir meio desculpa. É verdade, porque eu disse-lhes nestes dias que ia ao Porto, que ia efetivamente estar cá para instalarem a operadora e para receber a televisão, só não disse a que horas, porque eu tinha-lhes dito que ia apanhar o autocarro mais tarde, tipo às 11 da noite de quinta-feira e dormir lá sexta-feira normal. A verdade é que apanhei o autocarro mais cedo, tipo às 6 da manhã de sexta-feira para estar lá às 9 de sexta-feira. Ou seja, foi ali uma noite fora de casa, fora, tipo, na party. E pronto, não lhes disse isso, também senti que na altura não precisavam de saber, mas como eu estou aqui a contar agora, também tenho que fazer esta à parte, porque também há uma coisa muito estranha com o meu pai, que ele de repente, ele descobriu isto, não sei como por acaso, a minha mãe tipo também apareceu-lhe e não sei, mas para o meu pai eu ainda acho ainda mais estranho, porque ele não está tanto tempo no telemóvel. E então de repente aparece e ele até gosta de partilhar com os amigos e dizer, olha, o meu filho agora tem um canal no YouTube. Eu acho estranho porque eu e o meu pai
nós não temos muitas coisas em comum. A verdade é que aquela história de cada vez mais vamos parecer os nossos pais, eu acho às vezes difícil de acreditar. Não é que eu queira ser diferente, mas há gostos diferentes. Por exemplo, o meu pai é benfiquista, eu sou portista. Às vezes sinto que também só faço isto que é para o irritar. Mas, continuando, o meu pai costuma criticar muitas das coisas que eu faço. Lá está. Não temos muita coisa em comum. Por exemplo, ele não acha piada nenhuma eu ter esta barba e está sempre a dizer, olha, corta-me isso não tem jeitinho nenhum. Em relação ao cabelo, agora por acaso este está mais curto, mas normalmente, mesmo assim, diz que podia cortar sempre um pouco mais. Em termos de roupa, por acaso não costuma dizer muito, não há assim muito mais. Mas já está, tipo, há muita coisa que ele critica e há pouca coisa que ele não critica. E até agora, só duas coisas, até agora, nunca criticou. Que foi o curso que eu tirei, Engenharia Informática, e eu ter este canal no YouTube. E eu não sei se isto é bom ou se é mau, porque, pronto, Engenharia Informática tem-me safado bem. O coisa no YouTube, não sei. Não sei, tipo, não sei o que dizer, mas está aí. Também não sei o que é que ele tem a dizer e sinceramente também não quero saber. Porque não curto muito falar sobre isto com eles. Não sei. Ok, está à parte feito, mas ok. Esqueci-me da chave. Apanho o primeiro autocarro Apanho o primeiro autocarro do Porto para Vila Real. Vou buscar a chave e de repente pego no carro para chegar lá o mais depressa possível. Acontece que assim que eu chego a Vila Real recebo uma mensagem. A mensagem que eu não queria receber. É daquelas que, ok, se eu estivesse no Porto assim, quanto mais cedo melhor que podia me despachar. Mas como aconteceu esta azelice, esta burrice de eu me ter esquecido das chaves de casa em Vila Real, isto é, pronto, é o que é. De repente era a coisa que eu menos queria, era receber essa mensagem. Mas já, estou a chegar ao carro, de repente recebo a mensagem do CTT, a sua encomenda vai ser entregue dentro de instantes. E eu fico triste, pá, porque eu não conseguia arranjar maneira de receber a televisão. E eu queria receber a televisão, aliás, eu fiz uma viagem às 6 da manhã para receber a televisão. Olhem só a dedicação para isto. É preciso querer muito uma coisa para apanhar o primeiro autocarro que se tem, tipo, de um sítio para o outro, para dormir muito pouco. E então eu começo a ligar para o CTT e explico-lhe a minha situação. Eu digo lá, olha, olá, bom dia, eu sou o Fábio, tenho esta encomenda e dizem-me que ela vai ser entregue dentro de instantes. Não podem adiar durante hora e meia? E aqui respondem-me, olá, bom dia. O sotaque não é de propósito, ok? Era mesmo, pronto, uma brasileira. Porque isto, o mundo está muito complicado para os portugueses. Não arranjam trabalho nenhum, coitados. Bom dia, Fábio. Então é o seguinte, o carteiro já está em andamento. Então eu não sei se vai ser possível fazer o adiamento. Mas você espera um momento que eu vou tentar ligar nele. E pronto, eu esperei. Também não tinha outra alternativa. Mas ao mesmo tempo que esperei, aproveitei e fui andando para o Porto. E assim que passo o túnel do Marão, recebo uma chamada do carteiro, não da pessoa que eu estava à espera, porque eu estava à espera que me ligassem a dizer, olha, conseguimos falar com ele, ele passa daqui a uma hora. Não, quem me ligou foi o carteiro. E ele não sabia de nada do que é que se estava a passar. Então vira-se ele, estou, Fábio, está em casa? E eu, não estou. E é uma situação muito delicada. Mas consigo estar dentro de alguns momentos. Eu, ok. Quanto tempo mais ou menos? Eu, pois é uma hora. E aqui o carteiro diz-me, olha, assim vai ser complicado. Eu, pois eu sei. Tipo, não há outras entregas que possa fazer e depois voltar aqui ou assim algo do género. Eu, não consigo, porque pronto, lá deve ter feito a sua rota e também não a queria estragar. Eu percebo, eu também seria assim nesse caso, tipo, não vou alterar o meu plano do dia por causa que um otário do caraças não está em casa e demora cerca de uma hora a estar em casa. Pá, culpa é tua, fosses mais organizado. Aliás, nem precisava de saber porque é que tu não estás em casa e só consegues estar em casa depois de uma hora. Então pronto, tivemos ali num brainstorm, ali a ver o que é que se podia fazer com a televisão, se deixava numa loja, se. Pá, não sei, ele virou-se e viu, olha, está aqui uma loja ao lado,
eu vou-lhe perguntar se posso ficar com a televisão. Eu, pá, pode perguntar, eu não sei como é que isso funciona, não sei se está aberto durante muito tempo. E essas coisas todas, estão a ver? Felizmente, o CTT, o carteiro, foi lá e disse, olha, está aqui na loja, tem até ao meio-dia para vir cá buscar. Depois ela diz que não se responsabiliza. E eu, ok, muito bem. Meio-dia, para mim, está perfeito. São cerca de 10 horas, eu tenho tempo, tenho 2 horas para lá chegar. E normalmente demora só 1 hora. Muito bem. E a viagem foi feita. Eu cheguei lá, fui à loja da senhora. Olá, eu sou o Fábio. Tem aqui alguma televisão, por acaso, que lhe entregaram hoje? Eu, tem sim, senhora. Olha, está ali ao fundo. Eu, muito obrigado. Continuação. Bom fim de semana. Abraço. Tudo o que lhe podia fazer, porque realmente salvou-me o pelo. Porque eu queria muito ter a televisão. Eu estava excitadíssimo, porque lá está, era uma encomenda online. É daquelas que, ok, estava a demorar, demorou tipo cerca de uma semana e de repente eu tinha o operador em casa, eu tinha a box, eu tinha que fazer, aliás, eu tinha e queria fazer a instalação dos canais e tudo isso. De repente tive que esperar até ter televisão e de repente estava a ver esta cena de, ok, eu não vou ter televisão, eu vou ter que andar à espera mais tempo para poder configurar ou para poder simplesmente ver, porque agora as televisões também têm outras aplicações e por aí afora. Eu queria ter uma televisão na minha sala, ok? Fui buscá-la, vim carregá-la para casa e cá estava eu, desmontei-a da televisão, da caixa e estava na altura de a montar. Saco da televisão da caixa, saco do suporte que a mantém de pé da caixa, da cena que junto ao suporte e a televisão e começo a reparar que, ok, está aqui os parafusos, está aqui os buraquinhos para insertar, ok, não interessa. Não há chave de fendas nem nada para apertar. Ou seja, eu tive que esperar mais uma semana, porque depois também tinha que ir embora e não tinha simplesmente cá nenhuma ferramenta, nenhum busca-paus, nenhuma chave de fendas para apertar aquela cena. Então eu tive que esperar mais uma semana para poder fazer isto. E deixou-me muito triste, porque lá está, eu dei-me este trabalho todo de apanhar o autocarro às 6 da manhã, de dormir cerca de 1 hora, porque depois na viagem para cá, para Vila Real, eu não conseguia, porque estava todo fodido de como é que eu me fui esquecer da cena da chave. Eu tenho que garantir que esta merda não volta a acontecer outra vez. Depois, obviamente, fui de carro de Vila Real para o Porto e depois do Porto para Vila Real, ou seja, aí não conseguia dormir nada. E pronto, em relação à operadora e à televisão, foi isto que aconteceu. Depois, para poder realmente mudar-me para cá, faltava tratar dos eletrodomésticos, do frigorífico, da máquina da roupa e do micro-ondas. E lá está, o meu pai conseguiu-me ajudar nisso, juntou tudo na carrinha e eu aproveitei também, já que havia espaço, meti a torre e a secretária e mais coisas que realmente desse para trazer em termos de mobília e fui eu, o meu pai e a minha mãe de Vila Real no outro dia para o Porto para concluir as mudanças. Eu lembro-me que isto foi um sábado, estava combinado sábado à tarde às 2 da tarde, depois do almoço, nós os três irmos de Vila Real para o Porto até para eles verem a casa e tratarmos das mudanças. Tínhamos tudo, estava tudo. Eu de manhã estive ali a certificar-me, ok, está secretária, micro-ondas, torre, frigorífico, máquina da roupa, teclado, rato, microfone, luzes, tripés, estava tudo. 2 da tarde temos que começar e vamos para o Porto. Depois, outra coisa que ia acontecer nesse dia, que era para tornar esse dia literalmente perfeito, dos melhores dias da minha vida. Ao final da tarde ia fazer uma corrida de karts com os meus amigos e karts é daquelas cenas que é mesmo muito fixe. Só que uma pessoa faz poucas vezes porque, opá, de vez em quando não cai das árvores, estão a ver? Então não se pode estar sempre a fazer. E então, ao início da tarde, ia tratar das mudanças, depois ao final da tarde ia jogar karts. As mudanças que era uma coisa que eu já estava a esperar há muito tempo, desde abril, porque lá está, veio a documentação, veio a televisão, veio a operadora, veio estas cenas todas. Epá, foram 2 meses que demoraram muito a passar. Parecia que havia 2 janeiros aqui de repente, porque janeiro lá está, é daqueles meses que demora sempre muito tempo a passar. Não se sabe porquê, mas é daqueles que custa a passar. E de repente para mim, abril e maio foram 2 meses que foram igualmente gigantescos e que demoraram muito a passar, porque de repente tive que estar à espera de uma coisa para começar a tratar de outra e a tratar de outra e por aí afora, porque de repente está tudo interligado. E de repente este sábado estava tudo concluído. Mobília, eletrodomésticos,
luz, água, televisão, estava tudo. De manhã organizei tudo, fomos almoçar e depois lá pegamos na carrinha, fomos embora. Fomos embora ali, olha, uma viagem incrível, muito alegre ali a vermos as cidades não, vá, o lugar das terrinhas para onde passamos, porque a carrinha do meu pai tem um GPS no meio, então fazíamos essa brincadeira. De repente olhávamos também para as matrículas dos carros e fazíamos aquele jogo, por exemplo, uma matrícula com RR, por exemplo, o Rui Ricardo, ou então, sei lá, uma coisa como Rindo Raivosamente, não sei, esses joguinhos das cenas de road trip. E lá vamos, muito alegres. Vamos, chegamos, estamos ali quase Penafiel e já estava uma viagem, ok, isto nunca mais acaba, mas estávamos quase, Penafiel, faltam cerca de 20 minutinhos para chegarmos ao Porto, para chegar a casa, está ótimo. E eu tenho a brilhante ideia de checar o meu bolso. E se acham, vocês, que eu me esqueci das chaves de casa pela segunda vez, mas o quê? Vocês acham que eu sou parvo? Acham que eu sou burro? Acham que eu sou estúpido? Acham que eu ia cometer o mesmo erro duas vezes? Além do mais, esta acompanhado pelos meus pais? Claro que não, pá, não podia. Mas já, aconteceu. Aconteceu e não foi giro. De repente, a tarde, de repente, o dia que ia ser incrível, volta a acontecer o maior erro da minha vida. Eu acho que até podia chamar mesmo o maior erro da minha vida, porque isto acarreta uma viagem de 40 minutos para trás, mais uma viagem de hora outra vez, de uma hora para lá outra vez, montar as cenas e vir embora dentro de uma hora. Ou seja, eu com este erro completamente estúpido, eu já não conseguia ir aos karts. Ou seja, o melhor dia da minha vida já estava a diminuir. E com esta cena de eu me ter esquecido das chaves outra vez, passou de um grande dia, potencial para ser dos melhores, para ser mais um dia normal, triste, cinzento, sabem? Daqueles que melancólicos, em que nada se passa. Preferia que fosse assim, porque de repente não é fácil dizer-me, virar-me para o meu pai que está a conduzir há cerca de 40 minutos: olha, eu não trouxe a chave de casa. A primeira reação do meu pai foi logo: estás a gozar, não estás? E eu, quem me dera que estivesse a gozar, mas não estava. E eu ali eu senti aqueles olhares de quem me vai deserdar pesado mesmo. E com razão, porque foi mais uma vez estúpido, burro, idiota, imbecil, palerma, boneco, trapaceiro, tipo, também pode ser, lento, externo, austríaco, acústico, tudo. E de repente, pronto, estava uma viagem engraçada com os meus pais, entusiasmante. A viagem a voltar para Vila Real para vir buscar as chaves foi das viagens mais duras de sempre. Porque, claro que ia ser. Porque um imbecil, um burro, uma pessoa qualquer, não vamos saber quem é, esqueceu-se das chaves de casa. E a cena que mais me chateia neste caso é que eu nunca pensei na puta da chave. Eu fiz uma listinha para ter certeza que levava tudo. Levava o frigorífico, a máquina da roupa, o PC, a secretária, toda a merda possível. Não me passou pela cabeça uma única vez eu pegar nas chaves de casa. Como é que é possível? Tipo, ok, o objetivo principal desta viagem é trazer os eletrodomésticos e tudo bem. Mas para isso é preciso uma coisa muito importante: conseguir entrar no apartamento. E sem a chave eu não conseguia. Então, yeah, foi triste. Foi triste não conseguir ir aos karts, mas consegui tratar da mudança. Vá lá. Tipo, ok, se calhar foi um dia alegre na mesma, mas que tinha potencial. Como o Windows dizia sobre o Ricardo Luz Pereira, percebem? Tinha potencial. E pronto, é isso. Em termos destas experiências, foi o que me custou a vir morar sozinho. Agora já estou há um mês e já tenho tipo alguma experiência. Já tenho aí algumas histórias. Ainda não tive aí nenhuma situação com vizinhos. Nada, por acaso. Portanto, só tive algumas interações de: olá, boa tarde, então foi você que comprou este apartamento? Estava muito bonito. E eu: sim senhor, fui eu. É sendo engraçado estar a morar sozinho numa casa nova há um mês, é que se vai apercebendo de cenas que vão acontecendo com a casa. Problemas ou
vantagens, vantagens já se sabia, que era logo a primeira que se via. Agora as desvantagens é vivendo. E lá está, a primeira desvantagem que eu tenho aqui é em relação às cartas que eu recebo. Porque de repente eu recebo muitas cartas, mas são cartas que não são para mim. Imagine, eu tenho estas cartas todas. Eu não sei o que fazer com isto. Eu já falei com o antigo proprietário a ver se ele sabia, se eu conhecia algum Roberto Moreira ou alguma Aurora Silva. Ou então ainda mais um Kevin Silva. Ou ainda um Albino Silva. Imaginem, eu tenho aqui tantas cartas, já 4 nomes. 4 nomes. Nenhum é sobre mim. Eu não recebi quase mais carta nenhuma sem ser a da confirmação da morada. E, entretanto, recebi 500 cartas do Albino. O Albino está aqui. Está sempre, ó. Albino. Pronto. E eu não sei o que fazer com aquilo. E este é um dos maiores problemas, porque ainda hoje eu recebo estas cartas e eu não sei o que fazer. Outro problema, que até foi o meu pai que descobriu na altura em que veio cá com as cenas do frigorífico, não sei porque estou a apontar para trás, mas pronto, do frigorífico, foi que esta casa não tem fio de terra. E eu não sabia o que é um fio de terra. Mas aparentemente é daquelas coisas que toda a gente sabe. Eu pensei que fosse mais uma cena de eletricistas, estão a perceber, pessoal de engenharia de eletricidade. Mas não, é uma cena de senso comum, aparentemente. Porque de repente estou a contar aos meus amigos e eles de repente viram só: ui, não tens fio de terra em casa? Isso é bem perigoso, olha, estás sujeito a levar um choque por causa do choque entre a água e as cenas. E eu, foda-se, isto agora de repente sabemos todos sobre o fio de terra. A fio da terra dá-se se calhar no nono ano, em ciências naturais ou caraças, e por alguma razão escapou-me. Queres ver? É que não há um motivo para uma pessoa normal saber o que é fio de terra. Não há. Mas de repente, toda a gente sabe. Menos eu. E eu sei que sou meio burro, mas eu não estava à espera de ser este tipo de burro. Ok? Já agora, outra parte foi na altura de ver frigoríficos, antes de ter pedido ajuda ao meu pai. Estive também a procurar a ver como é que era o mercado. E eu descobri que há vários tipos de frigorífico. Há o frigorífico low frost, o frigorífico no frost e há mais um ou dois. E imaginem, eu agora sei o que é um frigorífico no frost. Esta informação pesa-me. Pesa-me porque esta cena envelhece-me. Tanto esta como o fio de terra, agora que é de conhecimento geral, envelheceram-me cerca de 13 anos. Pá, aí, mais ou menos, fazendo mais conta, menos conta, eu fiquei mais velho de 13 anos assim que soube o que é um frigorífico no frost e o que é um fio de terra. E basicamente, pronto, um frigorífico no frost é daqueles frigoríficos em que de cima a baixo refrigera da mesma forma. Por exemplo, se tiver uma garrafa de água em cima e uma em baixo e as duas se mantiverem igualmente frescas, o vosso frigorífico é no frost. Se tiverem as duas garrafas, uma cá em cima e uma em baixo, e a de baixo estiver congelada, por exemplo, e a de cima estiver relativamente fresca, tem um frigorífico low frost, ou ainda há outro pior. Se nota mais esta diferença. E pronto, é isso. Tenho um frigorífico no frost, vale o que vale. Sei agora o que é um frigorífico no frost e low frost, e sinto-me muito velho. Muito velho. Tão velho que agora também ando aí a experimentar coisas novas. Porque estou em casa, sozinho, eu tenho que comer. Aliás, eu tenho que fazê-lo comer. Então, eu não posso estar sempre a comer a mesma coisa. Eu sei fazer algumas coisas muito simples. Massa, esparguete e arroz. Seco. Estourar um ovo. Fritar batatas fritas. Grelhar carne. Fritar carne. Epá, ok. Isto até dá para sobreviver. Só que se calhar também não é muito saudável. Então tenho que experimentar outras coisas. E uma das coisas que fiz foi fazer uma salada. Fiz a minha primeira salada. Isto nem é motivo de se gabar, não é? Mas foi preciso eu sair de casa, dos meus pais, para eu fazer uma cena destas. Lá estava. Às vezes é preciso sair da bolha onde nós vivemos, percebem? E saltar da zona de conforto e fazer certas explorações. Depois desta mensagem toda da treta, vamos voltar, porque não foi a única coisa que eu experimentei. Eu também experimentei fazer um estofado. Estofar a carne, estão a ver? Foi a minha primeira vez e correu bem. No sentido em que usei se calhar demasiado vinho e só com o cheiro ficava todo panado.
mas efetivamente estava saboroso. E lá está, viver sozinho tem destas cenas, lá está, uma pessoa faz as suas experiências e depois também tem os seus próprios horários. E de repente vejo o meu, são 10 da manhã, ainda não tomei o pequeno almoço, nem ninguém me chateou para tomar o pequeno almoço. São 2 da tarde e estou eu a começar a comer, porque não tive ninguém antes a dizer Fábio, anda a comer. Ou ao jantar a mesma coisa, de repente vês por mim, são 11 da noite e eu estou a comer o meu delicioso prato. Porque mais uma vez, não tenho ninguém a dizer-me às 8, às 8 e meia, Fábio, está na altura de jantar. Porque já, não vivo com ninguém. Ou seja, eu tenho os meus próprios horários. E quando vos digo que já jantei às 11 da noite, eu não estou a mentir. Eu não estou a mentir e aliás, isso pode ou não estar relacionado com o estofado que fiz. Porque realmente estufar a carne é uma das coisas que demora bastante. É das coisas que demora mais. E é daquelas. Eu estava habituado, ok, tenho fome, vou comer. Eu agora tenho fome, tenho de fazê-lo comer. Ou seja, eu ter fome e eu ir comer, eram 15 minutos, estava feito. Eu agora, dependendo do comer que vou fazer, tenho fome, vou até comer, podem passar entre 15 a 45 ou 1 hora e 1/4 até eu poder comer. Também depende do que é que for experimentar. Lá está, o estofado eu não sabia que demorava tanto. E lá está, eu comecei cerca de 9h30, de repente são 11, está a terminar. E não está bem terminado, mas uma pessoa fez o que conseguiu. E é isso. De repente estou aqui a morar sozinho. Está a ser uma experiência muito agradável. Está a ser aquilo que eu esperava ser. Lá está. Em termos de horários, era o horário que eu queria. Em termos de sossego em casa, também era o que eu queria. Ali, o meu à vontade, o meu espaço. Porque, atenção, eu, não sei, eu já disse para eles irem embora, mas se eles estiverem aqui, eu curto muito dos meus pais. Este curto, até fez um falsete, parece que é mentira, mas não. Eu gosto muito dos meus pais. Mas às vezes conseguem ser um pouco chatinhos. E lá está, 24 anos. Eu sinto que já estava na altura de ter o meu espaço, a minha paz e ninguém me chatear. E então é isso que está a acontecer. Mais ou menos, porque eu aqui, nesta casa, num espaço de um mês, já tive que matar 2 abelhas e uma aranha. As abelhas eu percebo, a culpa até é minha porque eu costumo estar com as janelas sempre abertas. Então de repente vai a passar e eu pego na almofada, foi a primeira coisa que fiz, foi pá! Teve que ser. Ainda por cima estas almofadas têm grande área, apanharam-na de certeza, depois foi só rest in peace. Bzz, bzz. A segunda foi ali no parapeito da janela, também estava ali, eu ouvi ali de repente vou a ver, está ali, eu só faço assim. Janela, pá! Que é para acabar com o sofrimento da coitada, obviamente. A aranha, pronto, já foi no quarto, de repente está aqui uma aranha. Para acabar com o sofrimento dela também, porque lá está, eu estou a morar sozinho, tenho uma certa desorganização, ok? E de repente uma aranha que está ali, habituada a fazer a sua teia, zá, ali vai, ok, aqui está, faz aquela coisa toda bonita. Não é uma desorganização como um ninho de um pombo. Não, é uma coisa bonita. Ali até tem uma. Pá, não sei como é que é a arquitetura, mas tem ali. Está ali um padrão. De repente, olha para o meu quarto, aquilo está um monte de roupa e fica toda passada. Então eu, pá, coitada da aranha, deixa-me ajudar-te a pôr-te em paz e vai para onde tiveres que ir depois. Eu não sei como é que é, tipo, além das aranhas. Também não é assim, uma coisa que me interessa muito. E é isso. Pá, em relação ao Porto, à cidade, não há muito que eu possa dizer. Ainda não tive assim tanto tempo a explorar. Estou aos poucos a vir a dar aqui umas voltas. De repente à noite e também está tranquilo. Se bem que às vezes até parece, olhem, digo-vos uma coisa. Parece que estou em Nova Iorque. A cidade que nunca dorme. Porque é carros a passar sempre, para cima e para baixo, baixo e para cima. Porque lá está, também é um dos problemas da casa às vezes. Não tem o melhor isolamento. E eu não sei se vocês perceberam aqui no áudio ou em alguma coisa que apanhou, não sei se apanhou ou não, mas ok, não interessa. Estão os carros a passar, de repente há ali uns vizinhos que estão a chegar, também há um carro branco que para todas as noites às 2 da manhã com 2 raparigas. Não sei o que é que se passa ali, também não é do meu interesse, eu não tenho que saber. E depois também deixem que vos diga, eu com estes horários de jantar às 11 da noite, parece mesmo que estou mesmo em Nova Iorque, porque estou lá naquele fuso horário, é a hora que eles jantam, que é para ir às 19. Aquilo são 4 horas de diferença, acho eu. E ok, ficam com esta. Acho que também está bom
calhar foi um dos episódios mais longos, mas acho que também sinto que foi daqueles episódios onde eu tive mais cenas a dizer. E foi esta a minha experiência, apesar de não ser nada. Quando for grande quero ter pais ricos ou ser presidente da junta. Quero ter um jaguar, fazer o porto a voar, pôr o pisca só no fim da curva. Quero ser um filho da puta. Isto de ter o genérico no fim não é das melhores ideias, acho eu. Pá, não sei o que é que se passa, estou ali meio maluco da cabeça. Se calhar às vezes pode ser de passar muito tempo no telemóvel. E acho que o que me fazia bem era uma semaninha, assim fora de tudo, sem telemóvel, sem nada. Quem sabe, bem, estamos todos desesperados. Fiquem bem e até para a semana. Fui! Ainda continuo. Acho que podia ter acabado mesmo ali no genérico. Acho que era mesmo a melhor ideia. Pois é, malta. Pois é. É verdade, sim senhor. Eu vou repetir muita coisa hoje. Por isso, sejam muito bem-vindos, Porto. Façam barulho. Não, não é isso. Não estou aqui para ser hype man, percebem? Estou aqui para ser o hype mesmo.